Terapias, transição de carreira, mundo corporativo, será que tudo isso se encaixa? Então espera pra ver nesse Matchcast de hoje. Bom dia, boa dia, nada, boa tarde. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas a mais um Matchcast. Obrigada. E hoje temos Babo, já gente de novo. Ai, é tão gostoso. Sabe o que é legal do Matchcast? É que até as cores, elas costumam combinar. Nossa, é verdade, gente. Super complementaram elas a não cor. se conheciam, o Match às escuras. Né? Lembrando que o Matchcast é um programa que a gente tem para os membros do Juicy Hub. E eles não sabem quando a gente vai fazer o match e quem é a pessoa do match. E a gente vai escolhendo ali historinhas parecidas e tal. E de repente as pessoas chegam aqui com a mesma cor de roupa. Exatamente. É uma loucura essa combinação. E hoje temos aqui, no último episódio, a gente só comeu, a gente não almoçou. A gente promete que vai fazer a mesma coisa hoje. E olha esse cheirinho aqui, ó, de comida maravilhosa. Muito obrigado, Babo, por acreditar no nosso projeto. E vamos conversar aqui hoje com Andréa e Marta. Então sejam muito bem-vindas ao Matchcast. Obrigada. Bom, vamos começar. Então primeiro, agora a gente vai começar com as perguntas padrões. Hoje tá vamos organizado, voltar pro padrão. né? Hoje tá organizado. Olha, vamos fazer, vamos. Hoje a edição tá completa, né? Sim, hoje hoje o tio produtor vai ficar feliz com a gente. A gente tá até anunciando o que a gente vai fazer. É, mais fácil. Olha ele sorrindo pra gente. Bom, vamos começar então pela Marta. Marta, quem é Marta sem falar de trabalho? A gente tem que começar falando sem falar de trabalho, porque a gente é muito mais que isso, né? Quanto é difícil isso, né? Como a gente coloca o personagem, né, a máscara antes da gente, né? É complicado. Eu, né, sou uma mulher de 49 anos, né, e sou muito curiosa, né? A curiosidade da vida não... A vida não me tirou essa curiosidade, porque isso é uma coisa infantil, né? E busco sempre a felicidade, é o meu ponto principal. E aí vocês vão entender durante o match hoje por que eu tô sempre buscando a felicidade. Porque eu acho que é algo que a gente precisa sempre ter em mente, que nós estamos aqui para ser felizes. Né? Então, é isso que eu sou. Nossa, que gostoso ouvir isso, tá né? Suave hoje, né? E eu gostei desse negócio da curiosidade. Mas curiosidade é uma coisa... Por que você falou que é uma coisa infantil? Agora Sim, fiquei doído. Porque olha, quando a gente... Fiquei doído. Porque o que acontece... Gente, eu sou uma pura infantilidade. Não, mas é bom isso. Eu fico feliz com isso, sabia? Porque eu, como psicólogo, eu tenho encontrado, assim, muitas pessoas em transição de carreira que perdem isso durante a vida. Porque quando nós somos crianças, o que essa questão da curiosidade, do despertar, né, do vislumbre pela vida, né, a gente vai perdendo com o passar do tempo. Né, principalmente nas obrigações de adulto, a gente perde completamente. Então, eu acho que eu perdi durante um tempo isso, né, eu deixei ele um pouquinho lá quietinho, e quando eu comecei a tirar isso, né, da cartola de novo, eu vi quanto isso é poderoso na vida da gente. Então, por isso que eu falo que hoje eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Ai, gente, esse episódio... E a curiosidade traz a criatividade também, né? Eu entendo que curiosidade e criatividade são coisas que a gente né? nunca pode perder. E você, Andréia? Fala pra gente, se é tanta coisa, quem é a Andréia sem trabalho? A Andréia sem trabalho é uma mulher que superou... Acho que várias gerações, né? Eu tô hoje com 59 anos, então eu nasci em 1965, em meio a um governo militar. Então eu assisti uma mudança social muito grande, né? A chegada de tecnologia, um monte de coisa. E é como a gente estava falando agora, né? A curiosidade e a criatividade é uma coisa que a gente nunca pode abandonar. Então, isso me construiu como pessoa e me trouxe até aqui. Então, eu sofri muitos desafios. Sofri não, Viveu, né? Vivi muitos desafios, tanto em relação a preconceitos, a o que hoje se chama de bullying, né, para chegar até aqui. Então, eu acho que toda essa superação, ela funciona quando você mantém justamente a criança viva.
Ai, gente, tá Ai, muito gente, gostoso. Ai, eu vou fazer uma sessão de terapia hoje no podcast. Hoje a gente vai Gente, não fazer. precisa responder tudo que ele pergunta, tá? Sabe por quê? Olha como é que ela é. Gente adulta, resolvida demais, é chata. Ai, com Ai, certeza, verdade. exatamente, É gente. chata. E sabe o que eu acho legal aqui no Juicy Hub? Quase não tem gente chata, né? Não. Porque todo mundo tem isso. Todo mundo chega aqui criativo, aberto, disposto. Exatamente. E é impressionante, assim, porque a maioria das pessoas que vêm pra cá são aquelas que estão buscando a transição, já fizeram transições ou ainda estão perdidas. É, exatamente. Sabe, assim, ainda não sabem o que vão fazer em algum momento. Isso é muito legal, porque eu acho que é meio que um pouco da sincronicidade, né? Você vai se conectando ambiente com o ambiente, também, com as mas assim, pessoas, e as coisas vão acontecendo. Quando a gente entra pela primeira vez aqui, você percebe que é um ambiente criativo, que é um ambiente diferenciado, porque quando você vai num cowork qualquer, em qualquer lugar, seja aqui ou em São Paulo, enfim, em outros estados, né, você olha e é aquela coisa, né, as mesinhas, aquele negócio, aquela cor, assim, tudo Aquela o coisa escritório, padrão, né? E, é. assim, O o escritório, aquela parede ripada, né? É tudo igual, né? E aí quando você chega aqui, que você olha assim para cima, com aquela mudança, aquela diferença, as coisas aparentes, né? Os canos e tal, você vê que é tudo bem diferente. Então isso desperta uma criatividade e foi a sensação que eu tive de que assim, tá aí, achei um lugar que eu gostei, Uhum. né? É diferente do que a gente está acostumado, né? Então essa foi uma das coisas que me despertou e que me colocou a me interessar em frequentar, né, e da primeira vez que eu vi. Então, eu acho que isso é uma coisa que naturalmente, seleção natural, Sim. né? Sim. As pessoas chegam aqui e se Quem tá sentem procurando algo diferente acaba se achando confortável, em... Eu chamo isso de sincronicidade. É, Você tá vivendo uma coisa e, sabe? Sim, também várias isso. coisas vão acontecendo, você vai se conectando com uma pessoa que tem a ver. Às vezes, naquele momento, não tem tanta troca, mas você conheceu aquela pessoa que não é por acaso. Exatamente. Eu tenho essa sensação, sabe? Não, Às vezes é. eu falo, olha, eu te conheci, não sei porquê, mas a gente ainda vai ter coisa junto, sabe? Então, aqui tem muito disso, né? Fala, André, o que você ia falar? Nada é por acaso, né? Nada. Nada é por acaso. E aqui é um espaço de adultos mais livres, né? Porque são adultos que estão buscando inovação. Sim. Então, eu acho que tem essa coisa da liberdade do pensar, né? Do defender seus ideais. E isso eu acho brilhante, né? É, porque eu acho que pra gente inovar, se a gente fica dentro da nossa caixinha, se a gente tá dentro só das nossas bolhas, Não se a gente socializa, tá né? dentro, Não a vê o gente não novo. consegue inovar, né? Porque Não. você só vai fazer mais do mesmo. Né? Eu acho que tem todos os exemplos de grandes inovações são quando as pessoas realmente tiveram que sair muito da sua bolha. Diversificar os assuntos, as Exato. histórias, as pessoas, o contexto. Né? Exatamente. Senão você só vai ter a sua experiência daquilo que você já vive todo dia e é muito difícil ser inovador na constância, sem nenhuma influência diferente do lado de fora, né? Detesto rotina. Chega, vai embora. Eu só me tornei uma terapeuta holística por sair da caixinha. Exatamente. Né? Porque em 93 eu estava no 3º ano da psicologia. Ai, deixa eu fazer uma pergunta antes, que eu acho que daí você já Faça. amarra. Quando você saiu do ensino médio, você já sabia o que você queria ser? Não, na verdade eu tinha uma pressão Ou se- muito isso, grande. eu ia fazer essa familiar. Se você sabia o que você queria ser ou se você foi obrigada a ser alguma coisa que você não eu queria. sabia o que eu queria ser, mas eu tinha uma pressão familiar muito grande, né? Porque naquele momento, assim, era um momento de construção, né, dos meus pais. Uhum. Então, meu pai queria muito que eu fizesse administração de empresa, o meu irmão já estava fazendo, né? E ele queria que eu fizesse administração. Você é filha do meio? Ele é do meio da E administração. você. Não, né? você é filha do meio? Quantos Eu irmãos sou a você tem? filha do meio. Ah, eu tenho só também, irmãos homens, Andréia. né? Ah, eu E também. eu sou O caos aquele do irmão. sanduíche, Ai, né? também, Andréia, Não sei, eu sou o E mais aí, velho, então eu não assim, sei. Também. Eu queria gente sofre muito ir outras para a coisas. área da Exatamente. saúde, Tá. né? Eu fiz o colegial técnico de saúde, né? Que dava aquela formação de auxiliar de enfermagem hoje. Sim. Então, eu fiz técnico de saúde para seguir dentro da área de saúde. Só que meu pai não tinha condições econômicas para
bancar uma faculdade de medicina e tal, não sei o quê, e eu tinha a ideia de fazer psicologia. Só que aí a pressão familiar foi maior, Isso né? você tinha 16, 17 anos. É, Você já sabia que você queria? sabia. E aí, o que aconteceu, né? Fiz o vestibular de economia, fiz 1 ano de economia, que foi quando teve a abertura política, e eu fui picada pelo bichinho, né? Então, me enfiei num monte de movimento estudantil, isso e aquilo, acabei legal. expulsa da Você faculdade. foi revolucionária! Aí, Expulsa? quando eu fui expulsa da faculdade, eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora, né? E sua família? Eu estava no meio político, né? Tá. Mas sua Então- família ficou em choque? Meu pai, eu acho que ele já esperava um pouco isso. Eles sempre sabem, né? Eu acho que ele já esperava um pouco isso. E aí eu fui fazer administração, mas aquilo era muito chato na minha vida. Muito chato. E aí eu comecei a brigar contra isso, né? Falei, não é possível, eu tenho que fazer outra coisa. E aí eu me casei, e quando eu me casei eu fui fazer psicologia. E aí fui fazer psicologia, e quando eu estava no 3º ano, eu tive a minha filha, a Mariana, que hoje é psicóloga. Ó, criando um mundo de psicologia aqui. Que hoje é psicóloga. E aí, naquela época, havia uma pressão muito grande do CRP para quem usava florais de Bach, quem usava cromoterapia, Não podia ser holístico. cristais, esse tipo de coisa. E eu já usava isso, eu já trabalhava com isso. E aí, a coordenadora do curso, na época, veio conversar comigo e falar para mim, eu já estava no 3º ano, ela veio falar para mim, olha, é assim, se você quer seguir psicologia, eu já vou alertar você que você vai precisar mudar um pouco o seu padrão de trabalho, né? E aí Mas aí foi num tom, aí eu fiquei na dúvida, um tom de ameaça do tipo, você não meio vai... meio ameaçador. Senão você nem não se tente forma. continuar aqui. Não, foi meio ameaçador porque ela fazia parte do núcleo santista. Tá. Ai, gente, essa cidade é muito E aí, conservadora. tudo bem, sabe? Mas naquela época, Eu né? pensei É. muito, né? Fui fazer terapia para largar a faculdade. Meu Deus! Fui fazer terapia para largar a faculdade, porque eu fiquei naquele conflito muito grande, né? E aí segui minha carreira dentro da terapia holística, que é uma coisa que eu amo, fiz milhares de cursos na vida, né? Também me formei em coaching com várias metodologias e tal, e fui levando a minha vida como terapeuta, né? E assim, descobri que a faculdade, os 3 primeiros anos, deram muita base, mas a minha forma de trabalho, eu que construí sozinha mesmo. Ela foi de acordo com os seus valores Exatamente. e as coisas que você acreditava, né? Mas no final das contas é isso que É acontece. isso mesmo, né? É isso que acontece. Porque eu me formei, eu fiz faculdade, quando eu finalizei a faculdade eu tinha 23 anos. E a minha história com a psicologia é que eu comecei a fazer psicologia porque eu gostava de Jung, eu gostava de Freud, eu gostava de falar de psicanálise, né? Então eu falei, talvez isso seja meu caminho, e fui fazer. Eu me identifiquei com a universidade, com a faculdade, com cursos, de uma forma, assim, que eu entrei de cabeça. Só que eu não me identifiquei na época com ser psicóloga. É diferente, né? E quando eu saí da faculdade, meus pais não tinham condições de me ajudar a ter um consultório, porque hoje eu atendo online, mas naquela época não tinha Não tinha isso. isso. Você tinha que ter um tinha consultório. que ter aluguel, Eu né? fui para São estrutura. Paulo algumas vezes para fazer algumas entrevistas, só que tudo que eu ia fazer batia de encontro e há várias coisas que ficavam confusas na minha cabeça, né? E aí eu acabei abandonando a faculdade, assim, a profissão psicólogo. E eu encerrei meu CRP mesmo. Eu fui lá e falei, olha, Parei de pagar. eu quero suspender meu CRP porque eu não vou trabalhar. Você não precisa cancelar, é só suspensão. Quem sabe um dia, na minha cabeça, eu falava, isso nunca vai acontecer. Era isso que me vinha na cabeça. Isso nunca vai acontecer, nunca vai.
E aí fiquei 22 anos fazendo outra coisa que não tinha nada a ver, inclusive E aí até você entrou no universo corporativo mesmo. Exatamente. Você foi trabalhar em outras empresas Então, até abrir a sua? Na Como é que verdade, eu comecei a trabalhar numa instituição, né, antes de pedir o cancelamento, e só que eu me angustiava muito com aquela instituição, era uma instituição de idosos. E você chegava de manhã, você dava bom dia para a pessoa. Daqui a pouco você ia para sua sala, organizar alguma coisa, preparar alguma coisa para ir lá falar com eles. Já batiam lá, fulano acabou de falecer. Era todo dia uma coisa. Nossa, Você gente. saía sexta-feira com todo mundo feliz, porque antes de ir eu ia lá, cumprimentava a maioria deles, quem podia falar, enfim. Dava bom final de semana, tal. Segunda-feira, ai, fulano morreu, ciclano morreu. Isso, para mim, começou a ficar muito complexo, muito difícil de eu De lidar. lidar. E tão jovem, né? Porque eu falo, gente, eu saio sexta-feira, o cara tá bonzinho, o senhorzinho tá ali me dando bom final de semana, me abraçando, segunda-feira o cara tá no caixão, né? Uhum. E eu ficava muito incomodada com isso. E com toda aquela situação que envolvia um asilo, né? Sim. Uhum. Uma instituição de idosos. Me incomodava muito. E aí eu falei, bom, eu não vou ficar mais aqui, não dá. E eu comecei a ir buscando. Aí meu marido, na época, a gente não era casado ainda, ele abriu uma empresa de manutenção de equipamentos, venda. E como eu estava desempregada, ele falou, se você quiser por enquanto ir me ajudar, né, você vai, Por atende o enquanto. telefone. É legal que teve o por enquanto. Sim, a gente vai. se ilude com o por enquanto. Depois, enquanto você não acha nada, pelo menos você não fica sem fazer nada, né? Eu mandei uns currículos, fiz algumas coisas, mas aí você começa a diminuir, né? Aquilo ali vai crescendo e você vai se envolvendo. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei lá 22 anos. Daqui a pouco durou só um 22 pouquinho. anos. Mas sabe o que isso é interessante? Porque eu sempre falo que procurar emprego dá tanto trabalho quanto trabalhar. Sim. E à medida que você tá tão envolvido naquele espaço, naquele contexto, você vai deixando As oportunidades. as oportunidades, ou aquilo que realmente estava na sua cabeça, você vai deixando meio de lado, né? E aí E eu já não me identificava muito com ser psicóloga, né? Com executar, né, a função, as atividades, né? Porque primeiro que eu colocava na minha cabeça que, cara, será que eu vou ter condições de atender uma pessoa? Né? Eu me colocava também nesse lugar. E isso foi uma coisa que era um pensamento naquela época. Então, eu falei, bom, foi quando eu decidi, quando eu comecei a me envolver demais com o trabalho, eu fui lá. E aí a sua função lá na empresa foi assim, administrativo, contratação, eu geral. era administrativo, fazia contratações, mas eu era da parte administrativa financeira, né? Foi o meu A psicologia ajudou para alguma coisa, né? Perfil de pessoas, sim, gestão. Na parte da entrevista, fazer um treinamento, algumas coisas assim. Legal. Mas assim, eu executava muito pouco, né? Porque o meu trabalho na área financeira tomava 99%. Eu imagino que a contratação era uma coisa que acontecia raramente e o financeiro era o todo dia, que era o caos e ainda a mais vida sendo louca, dona e proprietária do próprio negócio, né? Os problemas, eles... brotam, vão pra casa. Né? Tipo, eles passam o final de semana abraçado. A necessidade é mãe de todas as coisas. Não é? Exatamente. Não, aí você toma café da manhã com problema, acorda com problema. Exatamente. Né? Então, quando você se vê naquela situação, você acaba, né? E aí, foi quando realmente eu fiquei esse tempo todo lá, nesse sentido. Até um dia que aconteceu... Como foi a transição, né? A transição, ela não aconteceu... eu tive um problema muito sério, né? Eu tive mesmo uma fase de me questionar muito. Isso me deu até uma certa depressão, enfim. Não chegou a ser depressão, não posso dizer que foi isso, né? Então vamos corrigir aqui. Mas um processo de autorreflexão. Exatamente, de você se olhar mais, de você entender. Eu me sentia frustrada, porque eu achava que não tinha construído nada. Não era nada meu. Aí, né? E acho que tem muitas mulheres que passam por isso quando trabalham com o marido ou com a família. Eu trabalho para os meus pais, eu trabalho para o meu marido, a empresa do meu marido, não é a nossa empresa, não é o nosso negócio, não é da minha família, né? E eu acho que isso isso mexe até com uma coisa que é até para você buscar uma transição ou até para ir para um trabalho em outro lugar, parece que você saiu do nada.
né? Eu atendo muitas pessoas em mentoria também que falam, eu trabalhei 20 e tantos anos com meu pai, eu não tenho um currículo, eu não tenho uma carreira, eu não construí nada pra mim. Trabalhou 20 anos, Não, me muito colocava louco, né? nesse lugar. Não eu é? colocava Não nesse é lugar. esse? O que aconteceu, né? Comecei a questionar por quê? Eu fui fazer alguns exames de rotina, normais, que todo mundo faz. E apareceu um probleminha aqui, um probleminha ali, e foi aí que, o que eu tô fazendo da minha vida? Né? Eu estou deixando a minha vida para passar e não tô olhando para mim, né? Porque rotina a gente faz todos os anos, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Na hora que aparece, não era nada grave, mas na hora que aparece, que você olha aquilo ali, me deu um... Né? E naquela época eu falei assim, caramba, como é que vai aparecer isso? Né? Fui a São Paulo fazer vários exames, enfim, fui buscar meu marido. Na época, teve um dia que a gente desceu de São Paulo com o diagnóstico do médico, né? Olha, você vai ter que fazer um outro exame porque a gente poder ver melhor. Ele meio que disse, pode ser que seja algo um pouco mais sério, mas ele não falou claramente. A gente veio meio atordoado descendo a serra, né? A gente chegou sabe, eu cheguei em casa, tipo, remoendo onde eu tô, aquela né? frase, cheguei exatamente. em casa, né? E aí, depois eu refiz os exames, não era nada disso, mas foi nesse momento que deu esse despertar. Peraí, eu acho que tem alguma coisa errada. Aí eu voltei a estudar, mas estudar mesmo, antes de pandemia, tá? Não teve nada a ver com pandemia. Eu comecei a estudar e tudo, comecei a correr atrás de livros, de rever coisas da psicologia. Eu gostava muito de Jung na época da faculdade, mas comecei a ler alguns livros de Jung, fui atrás de uma terapia junguiana. Então, tudo isso para ser... Para se conectar de novo, para me né? reconectar, mas não com a ideia de mas voltar. Eu acho que uma coisa que é super interessante, assim, eu não conheço algum... Quer dizer, não posso falar, não posso generalizar, talvez eu conheça. Mas a maioria das pessoas que eu conheço, elas fazem uma transição num momento drástico. Ou decidem realmente que precisam fazer e dali para frente vão movimentando né? Seja um problema de saúde mental, uma doença, né, específica, ou a infelicidade de trabalhar com uma coisa que não gosta, né? Eu acho que isso não precisava chegar nesse ponto, mas nós, humanos, a gente vai até o limite, né? Até o fim. Mas aí é uma questão, eu acho, é muito de... Eu tenho a ideia de que, assim, é muito... Na época da startup, que eu tive startup, era uma coisa muito difícil, porque, assim, eu queria sair e, ao mesmo tempo, eu falava, por que eu tô escolhendo sair se eu criei isso daqui? Por que eu tô querendo sair se aqui é um lugar que, tipo, apesar de todos os problemas que estão me causando nesse local, eu vou fazer um movimento que talvez é o certo pelo incerto. Então eu entendo que às vezes é difícil. E assim, mas espera aí você um precisa daquele né? Aí você espera aquele empurrão assim pro precipício, que aí você fala. Então daí a vaquinha no precipício. Mas é isso que eu falo. A hora que o corpo padece, aí não tem o que fazer. Aí você fala, não, mas agora eu preciso tomar uma decisão. Agora eu vou lá ver o que tem do outro lado, porque aqui já tá ruim demais. Sim. Então, é isso que eu falo. A gente poderia usar outros recursos e não precisar chegar nesse limite, né? Mas, na maioria das vezes, a gente espera esse momento E um desses acontecer. recursos são as terapias, né, gente? Vamos ser sinceros. Se todo mundo tivesse benzinho com a terapia, não tava nesse A gente faz problema. terapia pra lidar com quem não faz terapia, mas a gente lidar com a gente também. Eu tive o privilégio assim de conseguir fazer as coisas paralelamente. Então, me conta, como é que foi a sua história? Você saiu da faculdade de psicologia, foi estudar outras terapias. Você também entrou no universo corporativo, né? Também entrei no universo corporativo, fiquei um período na empresa da família. Mas como sempre fui muito contestadora, foi uma coisa que não deu muito certo. Foi demitida. Né? Eu já vi gente ser demitida pelo pai, pela Acontece nas melhores famílias. A gente, às vezes, é desligado de morar na mesma casa. Olha! Imagina na empresa, né? E aí, enlouquecidamente, fui fazer a faculdade de comunicação. Nossa! Peraí, não, você tinha feito... Começou psicologia, aí você fez administração. Não, foi ao contrário. Eu fiz 1 ano de administração. Aí depois eu fui fazer psicologia. E aí você entrou na empresa e depois você foi fazer comunicação? Fui fazer comunicação, fui fazer publicidade.
Por que do nada a publicidade Olha dessa só, história? gente, mas Porque é eu porque ela é tive- criativa. Porque eu acho que tive volta pro começo da nossa conversa, um né? rompante. Mas sempre trabalhando como terapeuta. Entendi. Eu sempre fui levando as coisas paralelas à terapia. Entendi. Você foi Como meio que se fazendo... aquilo não fosse o suficiente para mim. Entendi. Inquieta, né? E aí eu sempre fui muito inquieta nesse sentido, porque sempre achei que eu podia mudar as coisas, sempre achei que eu podia fazer coisas diferentes. E aí eu fui fazer comunicação. E quando eu fui fazer comunicação, o que mais me apaixonou na faculdade foi justamente a teoria da comunicação. E aí foi que eu mergulhei ainda mais na área de terapia. Gente, aí você conectou Você tudo. viu? Porque aí eu conectei tudo, Quer dizer, porque aí eu fui fazer a vida dela é neurolinguística, É. sabe? E aí, tudo, né, me voltou para a área de terapia. Mas, e aí, como você entrou no corporativo? Aí, Porque você foi pra São Paulo também trabalhar em outra empresa, não foi? Fui. Isso eu era mocinha quando eu fui trabalhar em outra empresa. Eu trabalhei em empresas de evento, eu trabalhei na área de navegação. Uhum. Eu fiz muita coisa e coisas diversas, né? Quando a gente fala assim, é um currículo, meu currículo é louco. Qual que é seu signo? Né? Eu sou de touro com ascendente em câncer. Eu não Quer sei, dizer, touro eu nunca sei nada. Touro, então, Eu touro, nunca sei todo nada mundo de nada fala dessas coisas. que é um signo que precisa de estabilidade, né, e tal. Eu acho que a única coisa que eu tenho de touro é que eu gosto de comer bem e eu gosto de dormir. Tá. Então, e não esqueçam, Né? gente, está aberto Tá aberta nosso a temporada dossiê. Eu aqui já, do tô- Babo, já comi do Babo, uma, hein, hein? gente? Come, São pode comer. coisas assim que para mim é fundamental, né? Um bom sono, um bom chuveiro e uma boa comida. Então, Saudades é desse isso que eu, momento, isso que eu Andréia, tenho de na touro, minha vida. né? O Calma. resto eu Bom não- sono. Daqui a 18 anos vai Invejinha. passar. vai passar. Daqui a 18 anos passa, relaxa. Ou não, né? Ou não. Minha mãe tá sem dormir até hoje. Ou eu tô- não. Mas e aí foi uma loucura isso, porque tudo me voltava para terapia. E quando eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, porque já estavam solicitando treinamento, isso e aquilo dentro da área da própria publicidade, eu falei, bom, vou fazer uma pós em gestão de pessoas. Quando eu fiz essa pós, aí eu fui convidada para voltar Pra para firma da a empresa da família. Olha, foi dar um rolê. gente. Aí eu dei um rolê e voltei, né? Aí voltei Posso para a contar empresa. qual é a da família. empresa? É que eu tô precisando Pode. fazer esse anúncio. Tá, pode Tô podendo? falar, pode falar. Eu vou contar. Gente, a nosso Matchcast existe graças à Transbrasa, né? Exatamente. Estamos falando com a Andréia da Transbrasa, filha do seu rumbuzeiro. Que tem um vídeo, inclusive, gente, no Joyce Santos. Tem O uma Gusta vai entrevista botar dele. aqui. Acertei dessa vez? Uou! O Gusta vai botar aqui em cima o vídeo do Joyce Santos, que tem um vídeo falando sobre toda Tem a a trajetória entrevista também. dele, que é incrível. Imagina, a Aí gente o- tem aí o bastante papi- história. Aí o papi ligou e falou, filha, vem, agora dá. E aí eu fui, porque nesse período que eu fui para lá, foi em 2000, né? As empresas estavam começando a construir o setor de recursos humanos, porque até então as empresas santistas Era DP, né? só tinha DP, Uhum, não tinha departamento recursos pessoal, humanos. Administrativo só, né? Exatamente. E aí nós fomos construindo aos poucos o departamento de recursos humanos da empresa, né? Então a gente tem setor de benefício, de treinamento, tem todas essas coisas dentro da empresa hoje, E né? quem que olhou e falou assim, agora a gente precisa de uma pessoa como a André para construir isso? Foi teu pai ou seus irmãos? Olha, eu acho que foi um conjunto de conjunto. coisas, E né? foram vendo o que você estava É. fazendo por aí também, Porque treinamento. meu irmão mais velho, ele é muito voltado para a área administrativa e operacional, né? Aham, Porque ele foi criado lá também. Meu irmão, sim. ele entrou na empresa com 17 anos, varrendo container, né? Então, Uhum. é Seu assim, pai... e todos nós, quando fomos para a empresa, todos nós, eu digo eu e meu irmão mais velho, porque o mais novo tem 12 anos de diferença da gente. Tá. Então, quando nós fomos para a empresa, nós passamos em todas as áreas da empresa. Vocês foram aprendizes, né? Fomos E aprendizes seu irmão na mais novo já chegou empresa. sentando na área administrativa, André, porque é filho mais novo.
Filho mais novo, geralmente O filho é mais novo, toma Ele um sentou boi, na né, janelinha. gente? Mas, pô, legal, né? Sim. Que a gente bom. abriu a janela pra ele. Sim. Maravilha. E aí você voltou, então, com esse olhar do tipo, vamos olhar para as pessoas. Porque Vamos, até então a empresa era exatamente. bem operacional e foi crescendo, né? Seu pai contou um pouco aí da história, né? Também. Empresa portuária, Sim. né? E todas Na as verdade, empresas, eu acho que nessa época, estavam mudando essa mentalidade. A gente saiu de toda uma revolução e aí falando, não, vamos todo mundo trabalhar loucamente. Eu vou falar, peraí, não tá tão assim, né? É verdade. Então, aí todas as empresas começaram a repensar exatamente mas o que o fizeram. que eu Tanto que acho as psicólogas, literalmente, são normalmente quem comandam os RHs, né? humanos. Porque... E eu sempre quis fazer psicologia para trabalhar na parte de recrutamento e seleção de empresas. Eu não fiz psicologia, mas eu já fiz recrutamento e seleção de empresas. Eu fiz estágio em recrutamento. Ainda, não fiz ainda, André. Eu tô que nem você, ainda chegou lá. Calma, que tudo Mas, tem seu tempo. Mas aí, beleza. Aí você entrou, daí você tá na empresa de volta há bastante tempo já. Já, 24 anos. né? 24. E aí É. você vai conciliando. E eu entre vou o seu conciliando com o meu É consultório e a Umbu, empresa. né? O nome É do Umbu. consultório. Umbu Espaço Terapêutico. E aí você faz atendimentos terapêuticos. Lá eu no- tenho atendimento terapêutico, eu tenho uma parceira que faz a parte de reiki, tem cromoterapia, delícia. tem outra parceira que faz Theta Healing. E eu vou mais pro lado de meditação, de autoconhecimento. Ai, a gente precisa fazer essa visita, né? Precisa. A equipe já fez e amou. Eu sei, tô sabendo. Eu sei. Quando eles voltaram, falaram, ai, tem um monte de coisa lá. Eu falei, a gente vamos fazer Eu vou um dizer teste. pra você, a arquitetura de lá é muito parecida com Ah, a Joyce. então Ai, a é gente tá isso, fazendo, tá a gente tá vendo? fazendo essa visita. Vamos. A Por gente isso vai que lá todo fazer mundo um se combo, sentiu tão à André. vontade. porque, Exatamente. É muito bom, que gostoso. Acabou sendo uma comunidade, assim. E você, Marta, hoje, depois de todo esse processo, está com as terapias online, certo? 100%. Aí, quanto tempo faz que você mudou a chave aí desse Então, problema, questão de saúde, se tratou, Isso continuou foi na empresa? 2019, 18 para 19, mais ou recente, menos. aham. E aí, em 19, eu voltei a estudar. E assim, estudava fervorosamente. E aí veio a nossa querida aí, né, que todo mundo Pandemia. passou. E aí, o que que aconteceu? Eu, nessa época, eu me inteirei mesmo de estudar mais. Aí eu fazia cursos, eu me envolvi com entender um pouco o que tinha acontecido comigo, né? Porque aí você vai entender o que aconteceu com você, né? O seu processo todo. Você teve uma coisa assim, tipo, mas eu sou psicóloga, como é que eu passei por isso e não vi? Exatamente. Você teve? Tive. Porque eu não sou psicóloga, mas eu fiz terapia, faço terapia há muitos anos. E eu subestimei o burnout, eu subestimei A a gente depressão, porque subestima. eu falo assim, imagina, eu me conheço. Eu nunca Existe- notei isso. Mas É, existe um pouco de soberba, né? Existe uma. Eu falava assim, nossa, que falta de humildade. Eu Eu comecei me a me senti pouco colocar humilde nisso também. depois. Depois eu me questionei com relação a isso. Porque eu subestimei a minha resiliência, sabe? Sim. Tipo, eu suporto, eu Uhum. aguento, eu dou conta. Eu me conheço, Só né? que isso eu comecei a entender que veio lá da minha infância. Característico de mulheres, né? Exatamente. Veio da minha infância. De um filho mais velho, que tem que ser aquela pessoa que é o exemplo Exemplo para os da seus família. irmãos, né? A Mas você referência. vai fazer isso, você é o exemplo para os seus irmãos. E aí você resgata um pouco isso e eu comecei a entender quando eu fui estudar as coisas do início da vida, o que acontece, porque isso na faculdade não é tão explorado. Sim. Principalmente eu me formei em 97. Não mesmo. Não, hoje eu não sei como é que tá, mas isso não é explorado. E aí, quando eu comecei a entender isso, opa, tá aí. Por que vai carregando tudo nas costas? Aí eu entendi o meu bruxismo, eu entendi o meu problema de cervical, eu entendi várias coisas. Mas né? Então, dá pra você fazer um resuminho Claro. assim? Tipo, principalmente, né, vocês, mulheres, vocês já passaram por desafios, transições e muitas superações, assim Uhum. como eu. Mas quais são as características principais, assim, das mulheres que vocês pegam em terapia, sabe? Eu tenho as características que eu vejo, aí vocês coloquem Sim. aí o olhar técnico de vocês. Em mentoria sempre chega a mulher que trabalha demais, Uhum. só chega pra mim. Quem trabalha muito, já tá num desgaste absurdo. Normalmente é a pessoa que é a mais influente na família, que as pessoas acessam pra tudo, a mais resolvedora de tudo, a que serve, sorri e acena e agrada a todo mundo. exatamente. E nunca tem tempo pra si. E aí? A gente, como mulher, a gente quer fazer a jornada do herói, Uhum. né? Sim.
Mas a gente precisa Herói. Exatamente isso. E a jornada da mulher é completamente diferente, né? E o que acontece com as mulheres? Quando chega numa determinada fase, cada um tem a sua. A minha foi depois dos 40. Tem mulheres que são um pouco antes, umas um pouco depois. Mas quando eu percebi que eu estava fazendo a jornada do herói e deixando de ser mulher, né? Porque na verdade foi isso que eu fiz, né? Mas você não vê aqui, que, né? assim, eu acho que também tem muito da construção da sociedade, sabe? Do sim, patriarcado. tem A muito. mulher tem que Sim. servir, Sim. sorrir, agradar e fazer com tudo que as pessoas querem. Quando a mulher começa a estabelecer limites, tomar suas próprias decisões e falar não, ai, porque ela tem personalidade forte. Ai, porque ela não é, né? É revoltada. Revoltada, é histérica. É bocuda. Pouco amada, né? Pouco amada. A gente leva esses O que mais focos. vem na transição de carreira para mim, as mulheres que estão em transição ou que estão querendo fazer e não estão conseguindo, né, que estão se sentindo frustradas com a vida dela, é essa questão de elas sempre serem o pilar da família. A maioria. E a hora que a gente deixa de ser o pilar, né? Mas você sabe que eu Funciona do fiz mesmo uma jeito. pesquisa lá no espaço, foi muito interessante. Nós reunimos lá algumas mulheres para a gente bater papo e tal, e era uma coisa bem direcionada mesmo. E uma das coisas que veio como resposta dessa pesquisa que nós fizemos é que elas não se sentiam suficientes. Que esse era o principal sentimento que elas tinham. Que sempre né? falta alguma coisa. Exatamente. Então, é como se fosse um esforço inesgotável para ser quem se é, né? E, na verdade, não precisa de tudo isso, né? É só você se olhar no espelho e dizer, olha, cara, você é boa, você é suficiente. Mas é tão difícil chegar nesse ponto sozinha, É né, porque Andréia? esse reconhecimento, ele passa por uma história de vida, né? E assim, é preciso um auxílio, porque o teu olhar já é muito viciado. Mas se você tem E autopunitivo, né? E autopunitivo, não tenha dúvida, né? Porque por mais que a gente não queira, a estrutura que a gente tem é sempre no sentido de ser aceito, de ser amado, de agradar. Então, você tem um algoz nas tuas costas, né? Que você mesmo que coloca. E o nome dele é o nosso mesmo, né? Exatamente. É a gente mesmo. Então, porque existe uma necessidade de controle também. A gente quer controlar tudo, né? A gente quer... Isso era uma coisa que eu percebi. Quando eu saí da empresa 100%, porque eu fui demitida da minha própria empresa, porque até então eu era sócia da empresa. Já que você não decide por você, seu Meu marido teve me que falar, demitiu. vai. Ele falou assim, era setembro, eu lembro do dia até hoje. A gente estava Revelações numa aqui, reunião. gente. As duas já foram demitidas pela própria família. Então, a gente estava numa reunião, meu marido super me estimulando, porque até então eu estava fazendo paralelo, né? Eu fiquei um ano paralelo, trabalhando como psicóloga e trabalhando lá. Chegou um dia em setembro, estava uma reunião, eu não sabia que ele ia falar isso. Inclusive, Gente, Não era só você e Será? ele. Não era só você e ele na reunião. era uma reunião da empresa, e ele falou assim, eu tenho um comunicado para falar para vocês. Você tá casada ainda? Sim. Ah, tá. Mas eu entendi a postura dele, né? Não, Eu falei ainda bem que ele tomou essa postura, ele mas falou cara, assim, olha, eu preciso fazer um comunicado que a Marta trabalha na empresa até o último dia de dezembro. Né? Eu olhei para ele, não consegui ter reação na hora. Aí me deu até uma crise de ansiedade na hora. Tipo, óbvio, gente, sabe? não, é Agora eu vou ter óbvio. que largar meu papel mesmo, né? É. Mas eu entendi o que ele quis fazer, porque ele falou assim, se eu não der chutar o balde por ela, ela não vai fazer. Se ele não Por quê? colocasse um prazo, você ia Exatamente. estendendo, né? Por quê? Porque a gente tem essa necessidade de estar no controle. Né? E ninguém vai fazer melhor do que a gente. Aquilo ali, vou te falar, aquilo ali era como se fosse um filho, né? Que cresceu e se desenvolveu, e era como se fosse um filho. Então, eu falava assim, esse filho é mal educado, né? Cresceu e ainda é mal educado. Que filha da mãe. Porque empresa, tu sabe como é que é, né? A gente Sim. sabe como é que é, o negócio não é fácil. Mas eu sempre brincava, esse filho aqui me dá muito trabalho. Ele cresceu, mas continua dando trabalho. E me tira o sono, né? Um monte de coisa. Mas você vê como é que são as Isso coisas. foi em dezembro de 2022? Foi
Sim, a gente tá em 24, né? Foi dezembro de Aí 22. há 2 anos você falou, Bruno, agora a minha vida é minha, faço o que eu completamente. quiser. Aí, sabe o que aconteceu em janeiro de 23? Eu não sabia o que eu fazia. Ai, que delícia. Não Você não sabia. vai tirar férias? Porque assim, você tem Delícia, todo o né? tempo do mundo. Todo o tempo do mundo. E aí, como é que é hábito, né? Eu acordava sempre no mesmo horário e ele saía para trabalhar e eu não saía. E aí teve um dia, ele falou assim, e aí, você foi caminhar na praia? Não. O que você fez? Nada. Porque nas primeiras semanas eu não sabia o que eu fazia. Porque A era gente nem sabe o que faz com tanto tempo. com tanto E dá um tempo. pouco de vergonha, né? Então, isso- Sim. Assim, quando eu fiz a minha transição e eu abri a minha empresa, e aí eu saí do CLT, né, aquele horário, bater cartão, e tudo, eu era minha própria chefe. Eu tive burnout, eu era minha própria chefe. Porque eu tinha, é inconsciente, mas assim, eu sentia culpa. Eu morava na frente, num prédio na frente da praia. Era atravessar a rua. Aí, às vezes, eu atravessava a rua dia de semana, tipo, de tarde. Aí me vinha aquela pergunta que às vezes eu passava, né, trabalhando executiva. Eu falava, gente, o que essas pessoas fazem durante a semana, essa hora na praia? Aí me remeteu àquilo. Eu falei, gente, eu não estou de férias. Não sou rica. E eu tô na praia durante a semana à tarde. Mas para chegar nesse momento, foram meses. Sim. E até eu aceitar Eu entendo que você aquilo era Não, permitido, e que fora- eu que tinha que me autorizar, foi um processo muito difícil. Se você contar, ninguém acredita. E fora que isso é uma crítica social, né? É. E principalmente para a mulher. Sim, com certeza. E aí Né? vira uma autocobrança, uma autocrítica, vira tudo. E aí, quando que aconteceu tudo isso, que eu comecei a trabalhar como psicólogo em tempo integral, eu fui estudar psicologia positiva. Né? As pessoas nem conhecem muito psicologia positiva, porque no Brasil parece positividade tóxica, todo mundo fala isso. Ah, mas é só ser feliz o tempo todo. É Não. só olhar o lado bom das Todo coisas, bom das né? coisas. Não é isso. A psicologia positiva, ela surgiu por uma necessidade de quem inventou, quem é o pai, vamos dizer assim, da psicologia, porque ele dizia que ele era uma pessoa E é extremamente recente, pessimista. né? De 96, né? 97, 98, Uhum. por aí. Final, começo, 2000, né? É da geração, assim, atual. Inclusive, o cara que inventou, o pai da psicologia positiva, vai estar no Brasil esse ano. Então, Olha, é uma oportunidade compartilha com a gente aí no interessante, grupo. né? Vamos, bora. Vai ser em novembro. Descobri esses dias, acho que é dia 12 de novembro. É uma coisa bem interessante, porque é algo bem recente, bem novo. E aí, quando eu comecei a estudar a psicologia positiva, que eu entendi a história de vida do cara, ele era uma pessoa pessimista. Inclusive, ele começou a estudar sobre otimismo porque ele foi convidado para ser... Ele era psicólogo já, né, claro. E ele foi convidado para ser presidente da Associação Americana de Psicologia. E ele foi contar na casa dele. E a filha dele fez uma brincadeira. Que bom, né, papai? É bom você começar a falar sobre otimismo, porque você é uma pessoa pessimista. E aí ele começou a, de fato, estudar o que fazem as pessoas se tornarem mais felizes. E aí ele começou a estudar e fazer todas as pesquisas. Ele era já um cara envolvido com pesquisa científica, e ele se envolveu e foi o pai da psicologia positiva. Estudando o que faz as pessoas serem mais felizes. Por que que uma pessoa é feliz e a outra não é? E aí, enfim, descobriram várias coisas e se desenvolveu a teoria, né, de como tornar as pessoas mais felizes. E uma das coisas que ele coloca como um pilar, né, que ele traz aí um acrônimo que chama PERMA, e dessas coisas é você ter relacionamentos positivos. Quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu falei assim, aqui é um lugar para ter relacionamentos positivos. Foi naquele evento Foi. do empreendedorismo? Exatamente. Que eu fiz com a Lud, não foi? Foi você que fez com a Lud. Foi novembro ou dezembro do ano passado? Foi Mais ou novembro. menos, novembro do ano passado. Novembro, né? Foi, Que é a então. Semana Global do Empreendedorismo. Isso. legal. Então, quando eu falei assim, nossa, E você estava super participativa, Então, empolgada. Foi Por muito quê? legal. Porque eu estava no primeiro ano sozinha, né? Solta no mundo. E, de repente, você encontra um lugar que você se acha, né? Porque
a gente fica meio perdido quando você está trabalhando por conta própria, né? Por causa de crítica, culpa, e agora, né, vão me colocar os olhos que eu sou uma sem faz nada, né? Ai, tá ficando em casa o tempo todo. Madame, né? Agora Madame. o marido trabalha. Não, e ainda mais trabalhar online, gente. Trabalhar online, todo mundo fala, não, mas você não tem que Você não sair tem pra que sair. trabalhar, você não É tem que nem que... quando as pessoas falam assim, mas você não trabalha. Tipo assim, não tem ninguém pra ficar com o Francisco. Mas você não trabalha online? Não, gente, com uma criança de 1 ano e meio, como é que você Como é que você online? atende, né? Né? Aconteceu comigo uma vez, eu queria assistir um filme, eu não me lembro agora qual era o filme exatamente, mas eu queria assistir um filme porque eu tinha vários pacientes falando desse bendito filme. Porque eu assisti... Não, foi uma série, aquela série Uma Nova Mulher, do Netflix. Tá. Assista, se não assistiu, já tem a série? segunda temporada. É uma série da Netflix. Eu acho que já ele apareceu fala um pra pouco mim. sobre Com- constelação tipo constelação, familiar e tal. Eu tinha vários pacientes me falando. E aí eu nunca conseguia ver. Um dia de semana, segunda-feira à tarde, Maratona. 2 pacientes estavam gripados. Falaram, não vou fazer. Aí eu falei assim, eu vou ficar fazendo o quê, né? Já me avisaram que não vão poder porque estão super gripados. Liguei e fiz um café, né? Que eram 3 horas da tarde. Sentei na frente da televisão e veio essa coisa na minha cabeça. Pois eu falei, eu vou postar. Segunda-feira estou aqui, né? Porque foi uma mudança de paradigma, inclusive. É autolibertação, Autolibertação. né? É tipo assim, eu me autorizo, Eu né? me autorizo a Eu fazer preciso, isso, né? E eu vi isso acontecer com meu marido agora. Por quê? Ele, depois que ele me demitiu, ele se demitiu da empresa, porque ele fechou, ele encerrou a empresa com 23 anos de empresa. Nossa! O dono do imóvel antigo, que estava em empresa lá há muitos anos, pediu o imóvel. Na verdade, o dono mesmo faleceu e os filhos resolveram pedir. E ele fez toda a mudança da empresa de endereço, mudou tudo, né? Fez toda a coisa da mudança. Quando ele chegou no endereço novo, ele ficou desconfortável, porque não era o ambiente dele. E aí, com tudo aquilo, ele começou a se sentir tão desconfortável naquele lugar, né? E por outros problemas e tal. Um dia de noite, ele acordou de madrugada e falou assim, não dá mais. Ele falou assim pra mim, não dá mais, de madrugada. Eu vou acabar com tudo mesmo, vou fechar. Aí eu falei assim, dorme e tá tudo certo. Então tá bom. Amanhã você pensa Amanhã outra você coisa. E aí ele ficou assim, ela não vai falar nada? Não, vamos dormir, agora é hora de dormir, né? E ele decidiu também fechar. Então, a gente tá, assim, num movimento bem interessante. Similar, né? De transição. De transição. Mesmo. E ele... claro que quando você encerra uma empresa, não é assim da noite pro dia, né? É um casamento acabando, né? Vamos então, combinar, né? você tem que tirar das Relacionamento coisas. Até profissional hoje tem duradouro, coisas lá ainda no casamento imóvel acabando, estão sendo entregues, separados e jogados rola fora. um luto, né? Existe. Rola o luto Existe do trabalho. luto. Eu E vi assim, o luto do trabalho. O que ele falou, eu vejo o que acontece com ele. É meu, foi eu que construí, agora eu vou querer sair. Tantas pessoas Exatamente. dependem disso, né? Como que eu vou deixar? O meu burnout foi tantas pessoas dependem de mim, como é que eu vou abandonar isso daqui? E é muito interessante. As pessoas olham, e as pessoas que são colegas dele, amigos dele, estão colocando ele numa posição, querendo entender, como assim? Eu queria fazer isso também, me conta como é que faz isso. Ele vai ter um monte de fechamento de empresa. Fechamento de empresa, eu já falei isso pra Encerramento ele. de CNPJ comigo. Por quê? Porque Não é porque todo mundo quem ensina a tem abrir, uma pessoa ninguém que ensina está a na beira fechar. dos 50 anos, decidi encerrar uma empresa de tanto tempo, era uma empresa até muito conhecida no ramo aqui na cidade, né? E aí as pessoas, nossa, mas como você fez isso? Não pode, não, e como é que a gente vai... Os clientes falavam assim, alguns mais próximos, como é que a gente vai fazer agora? Era isso que eles Você sabe que tem outras empresas E ele que falou, fazem, ele né? fez uma parceria com o cara, foi lá, conversou com ele, um rapaz super legal, e ele fala, olha, agora quem está atendendo é essa pessoa, né? Mas até hoje, ontem mesmo, a gente estava, ele estava dirigindo, um cliente, né, ligou para ele, chamou, eu tô com um problema assim, 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 assim. Aí ele escuta tudo, aí ele fala. Passa pra outra pessoa. Eu tô te mandando de novo o telefone daquele rapaz. Ele escutou ainda? Não, gente. Já bota na mensagem automática. E André, e você e os desafios do seu espaço? O que você
encontra de desafio? Porque você tem um espaço teoricamente grande, tem bastante coisas que acontecem, tem curso, tem atendimento, tem curso, vários... tem atendimento, E você ainda tem é RH? parceiros. Sou. E você trabalha todo dia. Trabalho todo dia. Gente, como que faz isso? Mas olha, mesmo trabalhando todo dia em RH, trabalhando no meu espaço, eu faço acupuntura, eu faço pilates. Gente, ela fala até eu gostoso, né? Ela eu tem uma faço vozinha ginástica, calma, né? porque eu consegui chegar a um equilíbrio comigo, né, um acordo comigo mesma, de que o excesso de trabalho não me faz melhor, né? Ao contrário disso, me Sim. torna uma pessoa pior. Então, Ai, gente, tchau. é Mas verdade, isso é construção, porque né? você A gente é uma precisa- Não, mas é porque tá dando construção. tapas na minha cara. Porque, Obrigada, cara, Andréia. quando você se olha como um ser humano, você olha para aquilo que você está fazendo e você fala, cara, eu estou sendo desumano comigo mesmo, eu não quero isso para minha vida. Né? E é assim, teve uma época que eu não me dava a permissão de sair de férias. Que isso? Isso é loucura. Também nunca me dei. Eu também Eu- nunca Isso é me dei. loucura. Eu fui a primeira vez viajar para a Europa com 48 anos. Só trabalhava. Eu nunca tinha ido à Europa. Eu nunca tinha viajado para fora sozinha. Você tem noção disso? Eu parei e falei assim, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? E você já estava num estágio da vida que, assim, tinha recursos, Já tinha recurso. tinha autonomia, poderia tomar decisão e não ia porque estava Exatamente. envolvida no, Né? A no gente dia se a dia. envolve, né? Por que isso? Porque eu acho que também tem aquele lance da família, né? Eu acho que isso foi muito herança do meu pai e da minha mãe. Eles começaram a vida Trabalhando do nada duro mesmo, trabalhando e- duro, né? E assim, você começa a pegar aquele vício do trabalho, né? Porque eu acho que era um outro... acho não, né? As pesquisas mostram. Eram outras fases, né? Da Sim. economia. Então, Sim. antigamente, o seu trabalhar muito era, sei lá, 8, 10 horas por dia e você realmente construía. Construir. Você tinha suas propriedades, você crescia financeiramente, você apoiava a família toda. Hoje a gente pode trabalhar 20 horas por dia Que não a vai ser conta tão não Para simples você assim. construir alguma coisa Exato. fica mais difícil, Sim. né? É, e A tem minha um- filha tem 30 anos, né? E é uma das coisas que ela fala para mim. Ela trabalha com você? Não, ela trabalha em São Paulo, ela tem Tá. a vida dela em São Paulo. Legal. Ela foi para lá aos 17 anos. Minha filha fez a segunda faculdade, né? Porque, na verdade, a minha filha é hoteleira. Nossa. Olha! Ela trabalhou no ramo de hotelaria durante muito tempo. E aí chegou a um ponto da hotelaria que ela falou, cara, eu vou ficar louca se eu ficar trabalhando. É porque Não, também tem é agência, plantonista né? de hospital, né? É muita Hotelaria. exigência. Exatamente. né? Uhum. E ela chegou a um nível do trabalho dela muito rápido. Então, ela era muito jovem, competindo com pessoas mais velhas. Então, às vezes, tinha aquela coisa de Tinha estresse, A pressão, tinha... competitividade. competitividade, né? Propostas diferentes. Uhum. Assédio, né? Então ela falou, não é isso que eu quero para minha vida, e ela já estava na área de treinamento, e aí foi fazer psicologia, né? Então agora ela está na área de psicologia, está fazendo um monte de pós, porque ela está na área de psicologia social, então Que é legal. outra coisa, né? Precisamos conhecê-la. Ela bom. vai bem para a área de psicologia social mesmo, ela trabalha bastante nessa área, que é o que ela Andréia, curte. Se você tivesse que deixar um recado aqui para mulheres, para as pessoas, né? Você tem uma trajetória de muitas transições, de aprendizados, estudos, inquietações. O que você deixaria assim para quem está buscando aí um equilíbrio profissional, né? Todo mundo fala de qualidade de vida, mas assim da palavra qualidade, né? Da qualidade de vida para viver uma distância muito grande. E às vezes não é questão de recurso, né, financeiro. O que você deixaria, assim, de... Eu acho que não só para as mulheres, sabe? Para homens e mulheres, para os seres humanos, né? Porque, assim, os homens também foram muito pressionados, né? Sim. A serem provedores, a trabalharem o tempo todo e tal. É que dentro de um contexto patriarcal, a mulher se sentiu com pouca voz,
né? Então, o que eu acho que fica como recado é escute, né, o seu ouvido interno, né? A gente tem 2 ouvidos e um ouvido no coração, e esse é o que te fala a tua verdade, né? Então, se escute, veja o que está de acordo com a sua verdade, com os seus valores, né? Às vezes a gente abre mão de um valor para caber em outro lugar. E por que você está fazendo isso, né? O que te leva a isso? E isso eu acho que é uma reflexão muito importante para qualquer um, né? Maravilha. Qual é a tua motivação de estar fazendo aquilo que você está fazendo? E você, Marta? Uma mensagem. Uma mensagem. Uma coisa interessante que você falou no último Matchcast foi sobre propósito, que você se incomodava com esse negócio do propósito, né? E eu também me incomodava bastante. Eu acho que até me incomodo ainda, porque as pessoas falam, o que você faz que de graça que você faria? Eu falei, nada, eu não sei, né? Mas é interessante a gente entender que a gente só consegue entender quem nós somos de verdade a partir do momento que a gente aquieta a mente. E hoje já se fala muito de meditação e não se faz meditação. Mas a maioria das pessoas, né, a gente está viciado naquela vida. Tem até ansiedade, né? Exatamente. Ansiedade é a doença do século. É a doença do século e o Brasil eu falo que a pandemia é a pandemia emocional, né? É o top 1, né? Do Brasil sim. É o país mais ansioso do mundo. Ele é colocado como em primeiro Eu lugar respondi essa pesquisa. de ansiedade. Por quê? Então eu acho que as pessoas realmente precisam se ouvir e precisam se permitir deixar de ser tão viciada em ser quem são, né? Porque a gente só consegue deixar esse vício de lado, desses hábitos ruins, a partir do momento que você se permite olhar para você. Para de consumir, né? Consumir. Acho que é o consumo do ser, do status, que vai desvirtuando as pessoas. E em determinado momento, você fala, por que eu tô fazendo isso aqui mesmo? Né? E se questionar, né? Porque a gente não se questiona. A gente aperta o piloto automático e vai, né? E aí não se questionar, mas eu tô fazendo isso? É uma coisa que eu quero de verdade? Ou é uma coisa que eu tô me deixando levar por conta de toda uma circunstância da família, enfim, seja lá do que for. Mas a gente se colocar sempre se olhando e se questionando a cada passo, mesmo que você tenha que dar 2 para frente e 1 para trás. Eu acho importante acontecer. E isso é uma coisa complexa. A gente está numa melhor fase para se falar disso, porque essa é a única geração que se fala abertamente sobre isso. Sim. Tá? Saúde Porque mental, emoções, a gente é da fase de que engole o choro, menina, né? Sim. Por que esse chilique aí, né? Então, a gente é nossa geração, e né? assim, é da geração de que terapia pra gente louca. Né? Nossa, quando eu fui fazer psicologia, mas psicólogo é pra atender louco? Não é pra atender louco. Eu prestei vestibular, eu passei. Eu sabia que eu não ia entrar, né? Porque não tinha dinheiro, mas eu falei, vou prestar, vou passar só pra mostrar que, né? E assim, eu lembro que no mesmo ano, desculpa família, mas no mesmo ano, meu irmão também prestou. Tipo, ele prestou tardiamente e tal, daí eu saí do ensino médio e eu prestei psicologia. E aí eu lembro exatamente onde a gente tava na praia, em Ubatuba, aí saiu, né, naquela época a gente tinha que ligar pra alguém olhar o jornal, né, porque não tinha internet. Aí ele falou, não sei o que, olha, o Rafael passou, o Marcelo passou, a Natália também passou, a Natália passou. Tipo assim, sabe? Psicologia, passou, né? Tipo, foi meio tipo, sabe? Deu uma murchada. Isso eu não posso me queixar dos meus pais, sabe? Porque eles... Claro que meu pai, ele queria que eu fosse advogada, queria que eu fosse engenheira, mas ele nunca me colocou nessa posição. Eles nunca me colocaram, né? Então... Minha mãe, eu tenho uma história da minha mãe sobre psicólogos, né? Porque minha mãe faleceu de câncer e quando ela tava no hospital, já na fase terminal, assim, ela tava bem, só que ela tava há muito tempo já no hospital, né? E aí o hospital começou a mandar os psicólogos pra conversar com ela. E minha mãe, gente... minha mãe nunca foi contra psicólogo, mas minha mãe não queria fazer nenhum tipo de terapia. Ela não queria. Ponto. Ela não gosta de ficar falando sobre... Ela não gostava de ficar falando sobre ela. Meu pai também. Gente, chegava o psicólogo, eles avisavam a gente, porque a gente tinha que dar uma desculpa
pra sair do quarto, porque o psicólogo não podia atender com a gente ali sentado. Então eu tinha umas batidas na porta, uns negócios assim. E aí a gente saía. Aí minha mãe começava a mandar mensagem no celular. Volta. Porque o psicólogo ele apareceu e ele não quer. Gente, aí toda vez eu voltava e falava: dá pra você falar pro pessoal do hospital? Parar de mandar psicólogo pra mim. Eu falei, mãe, não tem o que fazer. Eles mandam isso mesmo. É uma coisa muito louca, né? Eles não. É uma geração, né? Que. Minha mãe era uma geração que não queria. Mas de jeito agora nenhum eu posso conversar falar, sobre isso. todas as pessoas do meu núcleo familiar já fizeram ou fazem terapia. Ou fazem terapia. Meu Mas pai então, é o que eu tô te falando. Minha né? mãe foi também, agora recentemente, né? E todo mundo faz, até as crianças já estão indo já. Mas eu acho ótimo, gente. Tem que usar o recurso, né? O recurso A fase tá aí pra mais. ser usado. Eu tenho uma paciente que começou recentemente comigo, que ela falou assim: olha, eu só vou começar a fazer terapia que todo mundo diz que eu tenho que fazer. Todo mundo diz. Aí eu tive que usar uma estratégia um pouco diferente com ela, porque ela falou assim: mas o que você acha? Todo mundo acha que eu sou muito ansiosa, mas você se acha ansiosa? Um pouco, né? Assim, desdenhando assim da opinião dos outros. Então, a estratégia que eu uso com ela é a gente olhar, primeiro, olhando pela psicologia positiva, das coisas que ela já conquistou, que foram positivas, para eu ir conquistando a confiança dela. Uhum. E aí a gente vai ensinando estratégias para a pessoa reduzir a ansiedade quando ela tiver uma crise e tal. E assim, você vai comendo pelas beiradas, né? A gente vai indo assim. E já tem outras pessoas que chegam, bom, é o seguinte, eu quero fazer terapia porque é isso, já conta a história inteira. Eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que quando eu comecei a fazer terapia, eu falava, eu preciso de 2 sessões por semana, porque uma só não é o suficiente. Não é o suficiente. 50 minutos, eu tô com muito problema, eu vou precisar de 2. E eu fiz uns 4 meses, 2 por semana, até depois, né, acalmar e as coisas. Eu mudei de terapeuta faz pouco tempo, e aí eu comecei a terapia falando, então, vamos lá, hein? Deixa eu atualizar você, rapidão. Ele, vamos com calma. Eu falei, mas é só pra você entender tudo isso. E eu falo rápido, eu consigo falar rápido. Né? Assim, deixa eu atualizar você sobre a minha situação atual. Aí ele... Ok, ele falou, nas próximas a gente pode um pouquinho mais devagar. Um pouco atordoado. Porque você tá rápido demais, né? Olha, você eu vou aproveitar o momento aqui. Eu quero fazer um convite para vocês e quero fazer um convite para todo mundo que está assistindo a fazer uma jornada de meditação. Ai, verdade! Eu comecei a sua jornada. Essa jornada de meditação está no Spotify, gratuitamente. É a jornada Ho'oponopono, são 28 dias. A cada dia a gente fala sobre um tema e uma meditação. E é assim, é uma ferramenta muito boa. E vocês estão falando para uma ex-ansiosa. Só por hoje. Só por hoje. Só por hoje. Né? Só por hoje. E isso me ajudou muito a sair desse estado de coisas, né? Onde você vai criando ansiedade em cima de ansiedade, porque você não fica no presente. É difícil. A gente vai colocar no link da descrição desse vídeo, a gente coloca o link pro Spotify. Isso. Eu comecei a ouvir, você me lembrou, tinha esquecido de você. Ai, a voz da Andréia, né? A voz calma. É importante a gente fazer. E tem uma coisa que às vezes as pessoas elas têm dificuldade de começar, né? Quando eu começo terapia, eu faço com as pessoas meditação guiada específica para cada pessoa. Por quê? Eu atendi uma pessoa um tempo atrás que falou assim, eu não gosto de meditação guiada. Eu pensei, mas por que você não gosta? Não, porque eu não gosto de praia. Eu odeio pisar na areia. E aí, mas tem esse papo mesmo. Eu odeio pisar na areia. tudo, e aí né? todo mundo fala, eu vou escutar uma meditação. Pensa que você está pisando na água do mar. Aí me dá mais ansiedade, eu não consigo. Aí eu falei assim, tá, entendi. Aí o que você gosta? Aí eu comecei a fazer as meditações da natureza. guiadas. Ai, me irrita eu passarinho. gosto, não, eu gosto de um lugar que te dá paz, tranquilidade. Eu gosto, ela mora fora do Brasil, eu gosto de, quando eu vou aqui perto de casa, tem um lago, tem um lugar, e aí eu fiz a meditação para ela guiada naquele ambiente que ela se sente confortável. E há uma coisa que ela falou assim, foi uma das coisas que fez com que eu me agradasse em fazer
né? Porque ela fazia as meditações guiadas do YouTube, dos lugares, e aí quando ela começava a ouvir, pensa que você tá pisando numa água do mar ou qualquer coisa, ela já não quer, eu não gosto, eu odeio o mar, não gosto de água do Tudo mar. eu gosto, menos o passarinho. O passarinho pra mim, mas é um problema pessoal. Porque eu moro, gente, na Afonso Pena, Peraí, e lá vamos tem uma continuar, árvore. A gente tem que terminar. Não, eu quero terminar a minha história do passarinho. E tem uma árvore gigante na minha casa. E eu acho lindo os passarinhos Você acorda com passeando. eles. Mas, gente, é 5 horas da manhã, os filhos da mãe Isso começam a piar na minha janela. E Você eles sabe. sentam na caixa do ar-condicionado pra É fazer isso mesmo. festa, E gente. tem um período do ano que que eles ficam oriçados a madrugada inteira. Nossa. É o período de convenção anual. É. Começando mas a- é real. E eu lembro que o Francisco, na época que o Francisco não Nossa. dormia, né, amamentando, não sei o que, não sei o que lá, eu deitava, aquela coisa, né, tá estressada, amamentação, sem dormir, não sei o que, aqueles passarinhos, eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu vou matar esses passarinhos. Nossa, Porque gente. eu não conseguia viu? descansar de tão alto que eles gritavam. Eu falava, gente, tem tanto prédio, cadê a árvore que vocês gritavam? Então, E eu gente, saía na rua olhando assim, eu falava, Bruna, eu vou descobrir qual que é. Ele não é possível. Eu acho que era tipo um sabiá, alguma coisa dessa linha aí, que é um marronzinho com Nossa. peitinho vermelho. É Terrível. fogo, gente. Só sei que, olha, esses passarinhos. Mas pior que eu gosto de passarinho, mas quando eu começo a ouvir o piada do passarinho, eu vou no centro, gente, tem um CD que tem CD de passarinho. Quando eu falo, as pessoas botam um CD e falam, não, pelo amor de Deus, tira o passarinho. Eu não consigo nem me concentrar aqui dentro com esse passarinho. Porque, gente, o Ai, passarinho eu olha, tenho problema, O gente. papo tá bom. A gente tá aqui há quanto tempo, Gusto? Já faz um tempo, né? Bom. Um bom tempo. Gente, É porque muito é muito obrigado. gostoso, né? Sim, Quando e eu queria dizer que eu amei, porque foi uma sessão real de terapia. Eu acho que é muito gostoso conversar com vocês, porque a gente todo dia, sabe? Nossa, energias totais sendo. Parece que eu acabei de sair de uma sessão de terapia. E era aquilo que você falou, né? A gente tem que andar com pessoas positivas. Sim. Então, a energia aqui Ambiente, começou né? muito Sim. gostosa, finalizou gostosa. E assim, dá vontade de ficar mais tempo, porque tem Sim. muito assunto aqui, né? Quem sabe vocês voltam, a Spoiler, gente né, fala mais pra um uma pouco. próxima, Sim. né? É, Dá um porque gancho pra tem próxima. muita coisa, né? Uhum. E eu acho que esse é o papo gostoso, né? Aquele que a gente tá falando e a gente quer continuar. Entra em Mas a flow, gente como a vai gente fala, continuar. né? Então, assim, gente, obrigada. Até, toda quarta-feira, às 19h30, novo episódio no ar. E obrigada, Transbrasa. Obrigado, Babo. Obrigada, Obrigado a gente por vai... acreditarem no Juicy Hub e acreditarem neste projeto de Matchcast. E obrigado pela presença de vocês Obrigada. duas aqui. Obrigada, Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até Beijo, quarta. obrigada.